parábola dos primeiros assentos e dos convidados, falando aqui do princípio aqui da humildade, né? A parábola da grande ceia, né? Falando acerca aqui da abrangência do convite da salvação, que é para todos, né, irmãos? E a terceira parábola, ele nos fala aqui acerca da providência. E a gente vai observar aqui que Jesus ele trouxe aqui dois exemplos aqui de ilustração, pegando no cotidiano, né, da época dele, para ensinar lições espirituais ali aos discípulos, né? E após ele falar a parábola da grande ceia, ele, aqui no 25, ele nos diz aqui, o nosso irmão evangelista Lucas, na sua narrativa, ele diz aqui que uma grande multidão acompanhava Jesus, né? E na oportunidade, Jesus ali ensinou algumas verdades, alguns princípios, que ele se aplica a todo aquele que ouve o chamado de Jesus e passa a seguir a ele, né? A gente sabe que Jesus, quando começou seu ministério terreno, ele começou ensinando o Evangelho e pregando a palavra, né? O ministério terreno de Jesus ele foi fundamentado basicamente no ensino e na pregação da palavra, né, irmãos? A gente vai ver isso em toda a biografia de Jesus, ele não abria mão disso, né? Até mesmo as suas pregações eram acompanhadas de ensinos pedagógicos, por lições espirituais que revelavam os mistérios do reino dos céus. E esse texto aqui, o que o Senhor quer ensinar para nós aqui nesta noite? Acerca da prioridade e das renúncias que nós devemos fazer como discípulos de Jesus. Quais são as prioridades e as renúncias que temos que fazer se nós queremos verdadeiramente sermos um discípulo autêntico e genuíno do Senhor Jesus. E a gente observa que Jesus aqui, vendo aquela multidão vindo atrás dele, acompanhando ele ali, né? A gente sabe que onde Jesus passava, ele pregava a palavra, operava sinais, maravilhas e prodígios, e as multidões se aglomeravam ao redor dele. Agora nós sabemos que muitas daquelas pessoas ali, cada um tinha uma intenção diferente do outro. Cada um estava ali, procurava Jesus de uma forma diferente do outro. Aleluias. Cada um com a intenção diferente. Aleluias. E Jesus, ele sendo a segunda pessoa da Trindade, estava na sua forma humana. Ele abriu mão temporariamente de alguns atributos, louvado seja Deus, enquanto esteve na sua forma humana, mas a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo estava sobre a vida de Jesus. Ele tinha a unção do Espírito Santo, aleluia, e por conseguinte, os dons do Espírito Santo, eles se manifestavam na vida de Jesus, na sua forma humana, e ele, aleluia, ele tinha o dom da palavra do conhecimento, louvado seja Deus, que ele conhecia, aleluia, através do poder do Espírito Santo, ele conhecia os pensamentos, as intenções e as mais motivações que haviam no interior de cada pessoa que procurava ele para ouvir a sua palavra, louvado seja Deus. Nessa noite, aleluia, o Espírito Santo, ele sonda os nossos corações aqui nessa noite e conhece o nosso íntimo, conhece o nosso interior e as nossas motivações que nos levaram a sair de casa e chegar aqui nessa noite para estar reunido nesse cerimonial, nesse ato solene, louvado seja o nome santo do Senhor. E aprove a Deus, queira a Deus que cada um de nós tenha saído com a motivação correta, que agrade a Deus, agrade o Espírito Santo, e Ele manifeste a sua glória e o seu poder nas nossas vidas aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia. Nós vivemos um tempo em que as pessoas, principalmente no meio evangélico, eles estão em busca de popularidade, em busca de destaque, aleluia, na sociedade que nós vivemos, que quer que as pessoas, as multidões, estejam rodeando ele, louvado seja, estão em busca de aplausos, estão em busca de status, louvado seja Deus, para serem ovacionados, aleluia. E infelizmente essa mentalidade ela tem entrado dentro das igrejas, aleluias. E muitas vezes, por conta dessa
filosofia, dessa motivação, aleluia, muitas vezes se abre mão, aleluia, dos princípios que Deus estabeleceu, se abre mão do verdadeiro compromisso que Deus quer do homem e da mulher de Deus com a sua palavra, com a comunhão com Deus, aleluia, e muitas vezes para ter popularidade, aleluia, para ser agradável à multidão, aleluia, abre mão dos princípios da palavra de Deus. Mas nessa noite eu quero dizer para os irmãos, nós observamos o que Jesus aqui, ele falou aqui, veja que Jesus, ele foi bem categórico, ele foi claro, ele foi concreto, ele foi reto, louvado seja Deus, objetivo, direto. Para quem queria que as multidões estivessem rodeando ele ali, aleluia, talvez ele deveria ter falado outro tipo de discurso, né, irmãos? Hoje em dia está aquela mentalidade, nós temos que trazer um discurso, aleluia, mais ameno, aleluia, um discurso mais calmo, normal, aleluia, louvado seja Deus. Mas nós vamos observar aqui que Jesus, o discurso de Jesus aqui diante daquela multidão foi bem diferente. Foi bem diferente. Jesus vendo a multidão, ele se voltou para a multidão e disse o seguinte: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Talvez aquela multidão estava esperando uma mensagem mais light, né, irmãos? Né? Que satisfazesse o interesse e os desejos daquela multidão. Mas Jesus, ele sonda os corações. Jesus conhece o íntimo do homem e da mulher. Ele sabe, aleluia, que o homem e a mulher precisa. E muitas vezes Deus, ele vai dar, não o que nós desejamos, mas aquilo que é necessário para o nosso bem-estar. Aleluia. Hoje nós estamos vendo um tempo que os tipos de mensagens que estão surgindo por aí, em muitos lugares por aí, é para satisfazer o ego das pessoas. E muitas vezes a mensagem vai satisfazer o ego das pessoas, mas não vai produzir mudança, não vai produzir transformação, não vai produzir quebrantamento, não vai produzir arrependimento, não vai produzir confissão de pecado, que é o segredo para Deus derramar restauração, libertação e salvação na vida do homem e da mulher. Aleluia, vai satisfazer o ego carnal, aleluia, mas o homem e a mulher ainda vai continuar privado da comunhão com Deus, longe da comunhão com Deus. Mas a verdadeira mensagem, ela mostra a realidade interior espiritual do homem e da mulher, que é uma situação terrível longe de Deus, mas ao mesmo tempo que mostra o diagnóstico, aleluia, terrível, em que se encontra o homem e a mulher. A mensagem da palavra de Deus também vai mostrar a solução, o remédio, que esse homem e essa mulher, se quiser e aceitar, aleluia, o diagnóstico, o receituário de Deus e tomar, aleluia, será curado, aleluia, interiormente e espiritualmente. Aleluia. Se alguém vier a mim, não aborrecer. Esse aborrecer aqui, né, não é abandonar, não desprezar, não. O contexto aqui que o nosso Senhor Jesus usa essa expressão aborrecer aqui não está no sentido literal, mas no sentido figurado. Ou seja, amar menos. Ou seja, se alguém não aborrecer seu pai, e mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não podemos colocar. Aqui Jesus colocou aqui o ambiente da família, do parentesco, colocar acima de Jesus. Porque se colocarmos acima de Jesus, não somos dignos de ser os seus discípulos, os seus seguidores. Aleluia. Jesus aqui, irmãos, vários tipos de pessoas foram alcançados pelo chamado do Senhor Jesus. E a gente vai ver que o chamado do Senhor Jesus, nesse texto aqui, a gente vai ver que a forma, o método do chamado de Jesus eram variados. O método de Jesus chamar o homem e a mulher não era um método só, mas era vários métodos, era variado o método de Deus chamar, de Jesus chamar as pessoas. Havia pessoas em que Jesus ele fazia um chamado direto, louvado seja Deus. Já outras pessoas, elas foram levadas por outras pessoas
E elas sentiram o toque e foram atender o chamado. Mas foram outros. Deus se utilizou de outra pessoa para, através daquela pessoa, falar de Jesus para aquela pessoa e ela ouviu o chamado. E já outras pessoas já foram chamadas por amigos convidados. Nós vemos exemplo isso em João capítulo 1, a gente vai ver lá, aleluia, que André, aleluia, foi o privilegiado que não tem muito destaque nos evangelhos, um pouco anônimo, não tem muita descrição de André, mas foi aquele instrumento que Deus usou para, através dele, trazer o irmão dele para Jesus, o irmão Pedro. Aleluia. Da mesma forma, a gente vai ver com Natanael, louvado seja Deus. Você vê no evangelho de João Batista vai falar, olha, aquele lá é aquele que eu estou falando, que vem após mim, mas já foi antes de mim. Aleluia. Eu batizo vocês com água, mas ele vai vir e vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele é o Messias, que foi prometido pelos profetas do Antigo Testamento, e diz lá que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus estava vindo para ser batizado por João Batista, os discípulos de João Batista estavam ali ao redor dele. Aí quando João Batista viu Jesus, pela revelação do Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E através daquela iluminação que João Batista recebeu e falou a respeito de Jesus, os discípulos de João Batista escutaram: então esse é o Messias? Então vamos atrás dele, vamos seguir a ele. Aleluia! João Batista, irmão, e muitos discípulos começaram a deixar João Batista e seguir lá o Senhor Jesus. Né? E João Batista não ficou com ciúme, não ficou com inveja, não ficou revoltado, não ficou irado com Jesus. Aleluia, louvado seja Deus, porque ele só era o anjo que estava preparando o caminho, como diz Malaquias 3, né? Eis que envia o meu anjo diante de vós, e ele preparará o caminho do Senhor. Se referindo a João Batista. Malaquias 400 anos atrás estava profetizando acerca do anjo que haveria de vir e iria preparar o caminho da manifestação do Senhor. Esse anjo era João Batista, que veio preparando o caminho. Isaías 40, voz do que clama no deserto, preparai o caminho, Senhor. Isaías 700 anos profetizou no Isaías 40 aquela profecia falando de João Batista, que viria pregando no deserto e preparando o caminho para a revelação do Messias. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Então várias pessoas elas foram atender o chamado. Havia um método variado de Jesus chamar as pessoas. Aleluia. Mas quando muitas atenderam o chamado de maneiras diferentes. Cada um que está aqui nessa noite atendeu o chamado de uma maneira diferente, de uma circunstância diferente. Mas graças a Deus que você foi chamado e atendeu, deu uma resposta afirmativa e está aqui nesta noite. Mas agora Jesus fala, agora eu quero dizer para vocês que existe um preço a ser pago. A salvação é de graça, mas o discipulado custa caro. A salvação é de graça, mas o discipulado tem um preço a ser pago. Reflexão e frase de Billy Graham, o saudoso Billy Graham. A salvação é de graça, mas o discipulado tem um preço a ser pago. Muitos querem seguir a Jesus, mas não querem fazer renúncia de nada. E para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, não basta somente seguir. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Tem que se tornar discípulo. Nós temos que nos tornar discípulo. Existem muitos seguidores, mas poucos discípulos. Aí Jesus começou a falar: olha, eu quero falar para vocês aqui, ó, uma história para vocês. Aí ele começou a falar aqui 2 ilustrações. Eu quero dizer para vocês: aleluia, vocês estão me seguindo, mas eu quero mostrar para vocês, vocês já avaliaram. Aqui ele está falando aqui, essas 2 ilustrações aqui que Jesus passou aqui, essas 2 ilustrações, é para ensinar a multidão ali, e os discípulos que estavam ali, os seguidores dele, que tem que avaliar o preço que vai ser pago antes de tomar essa decisão. Vocês querem me seguir, né? Querem seguir meus caminhos. Mas vocês já pensaram bem, já avaliaram o preço que vão ter que pagar para seguir meus caminhos, para me servir e ser discípulo? Hoje a gente está vendo o evangelho aí.
A gente está vendo o evangelho aí, amados irmãos. Vem para Jesus e você fica rico. Vem para Jesus, o carro zero vai chegar na garagem. Vem para Jesus e a mansão com mármore vai chegar. Vem para Jesus e não sei o quê. Isso não é discipulado, irmão. Discipulado tem um preço a ser pago. E o preço é preço da renúncia. É o preço da abnegação. Sabe o que é abnegação? Renúncia. Desapego. Glória a Deus. O evangelho de Jesus é o evangelho da renúncia. Aleluia, glória a Deus. Estão pregando o evangelho aí para o povo conquistar a terra, mas estão sendo excluídos do céu. O evangelho que conquista a terra é excluído do céu. Nesta noite nós pregamos o evangelho, aleluia, que faz renúncia dessas coisas e garante a entrada no céu, a vida eterna no céu. Nessa noite você está disposto a pagar o preço do discipulado. Jesus disse isso aqui, olha, há um preço a ser pago. Vocês já pensaram bem? Já refletiram bem? Aleluia, se fosse nós aqui, a gente já falou, não vou falar nada disso não, olha, tá bom demais, olha, tá cheio, a multidão tá me acompanhando, aonde eu chego eu arrasto as multidão, eu vou continuar falando isso aqui mesmo, mas a gente não tem que falar aquilo que agrada o povo, não tem que falar a revelação das escrituras para o povo, a revelação da palavra para o povo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Custe o que custar, meus irmãos. Aleluia, glória. Glória a Deus. Se qualquer que não levar sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aleluia, glória Interessante que Jesus foi jogado no ponto principal, que é família, parente. Mas por que Jesus fala isso? Porque Jesus ele sabe, amados irmãos. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Que muitas vezes no meio da parentela da família vai surgir situações que vão querer atrapalhar eu e você de seguir a caminhada com Cristo. Aparece, irmãos. Aí você vai lembrar que em outro texto que Jesus falou, vocês pensam que eu vim trazer paz à terra, eu vim trazer guerra, espada. Agora tem um contexto, tem que interpretar aquilo ali. Por que Jesus falou aquilo? Porque seguir a Jesus de certa forma vai ter uma divisão ali, né? O pai levantará-se contra o filho contra o pai, a mãe contra o filho, né? Jesus está falando aqui o processo da conversão, o processo de seguir a Jesus, entregar a vida para Jesus e receber a salvação, o novo nascimento, e agora passar a ser luz, passar a ser tempo do Espírito Santo. Aí quando chega lá no ambiente da família, da casa, aí os outros familiares vão ver alguma coisa diferente de você, porque estão em treva, mas aí chega você agora, a luz de Cristo está em você, você chega agora, as pessoas começam a ver alguma coisa diferente, e aí vai ter um choque. Vai ter um choque da treva com a luz. E aí começa a oposição. É isso que Jesus quis dizer, o preço do discipulado. E aí nessa questão, aí vem a prova. Para o homem e a mulher que tomou a decisão para Jesus, quando chega lá. Aí a pressão da família começa, a pressão dos parentes começa. E agora? Eu vou manter Jesus como prioridade na minha vida? Ou vou procurar satisfazer o desejo da minha família, dos meus parentes, para manter aqui a harmonia? Aí, se nós optarmos para isso, nós negamos a Jesus e estamos reprovados como discípulos. Qualquer que não levar sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Irmão, esse texto aqui, quando a gente começa a meditar, é uma fonte, aleluia. O Espírito Santo abre um leque assim, aí vai levando, a gente vai fazer passeando na Bíblia. Aleluia, a gente vai meditar um pouco
pouco tempo que eu meditei aqui no texto, aí o Espírito Santo já foi lá, já foi para Hebreu, já foi para Pedro, louvado seja Deus. O Espírito Santo vai trazendo a luz aqui sobre essa questão. Aleluia, glória a É Deus. sério. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E o ponto primordial do discípulo, para ser um discípulo verdadeiro, é a cruz. Jesus falou de cruz, falou de cruz. Hoje as mensagens, hoje em dia, o povo está querendo tirando um negócio de cruz, sangue, pecado, arrependimento. Estão tirando tudo isso das mensagens. Diz que tem que ser umas mensagens mais massageadoras, né? Mas cruz aqui, Jesus está falando o quê? De morte. A nossa coordenadora do Gálatas 2:20, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Para Cristo viver em nós temos que morrer. Tem que morrer para Cristo viver. E cruz é sinônimo de morte, de sacrifício, de renúncia, de sofrimento, de desprezo, de humilhação, de zombaria, de escárnio. Olha aí, é o preço que temos que pagar, cada um temos que avaliar se queremos ser discípulo de Jesus. O preço da humilhação, o preço do desprezo, o preço da perseguição, o preço da injúria, o preço do escárnio. E quem não levar sua cruz não vier após mim não pode ser meu discípulo. E discípulo, amados irmãos, a palavra discípulo, a gente sabe que é aluno, né? Louvado seja Deus. Aluno. Mas aluno, a expressão discípulo vai muito mais além do que aluno. Porque o aluno, em relação ao professor-aluno, ele vai estar encontrando com o professor, aluno com o professor, esporadicamente. Ou quando ele marca para ir em casa, para o professor ensinar ele, ou em uma sala de aula. E muitas vezes é 2 horinhas ou 3 horinhas, não é assim? Mas discípulo vai muito mais do que isso, discípulo. Discípulo é conviver com o seu mestre. Noite e dia e noite é conviver com o seu mestre. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Que nessa noite o Senhor nos convida a sermos discípulos e avaliar o preço que teremos que pagar para sermos discípulos de Jesus. Aí Jesus dá o exemplo da torre. O homem começa, planeja a torre, constrói, mas vai ver. Aí não tem dinheiro para terminar, para a construção, aí as pessoas vão escarnecer, zombadeira. Esse homem começou a construção da torre e não pôde terminar. O que Jesus quis ensinar? Quem começa a seguir a Jesus e seguir o caminho do discipulado, não pode parar no meio do caminho. Tem que seguir até o fim. Tem que seguir até o fim. Avalie o valor do discipulado. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.